Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando. Vamos ter um programa falando sobre iluminação e também sobre uma exposição que é inédita e vai ser lançada amanhã em Porto Alegre. Oi, Jaque, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui novamente contigo. A gente adora cadeira. essa vibe de dividir essa cadeira, né? Sim, de vez em quando eu tenho essa chance. Porque temos 3 convidados super especiais conosco agora no estúdio. Primeiramente, a artista e fotógrafa Rochelle Coste, o curador Frank Marlot e também a diretora do Pop Center, Elaine Deboni. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao nosso programa. Welcome! Obrigado. Hoje, inclusive, a gente vai ter um bate-papo em português e em inglês, porque o Frank, ele é da França e tá fazendo toda a curadoria do Pop Center. Então, a gente vai ter um bate-papo em inglês também super bacana. Elaine, primeiramente, vamos contar um pouquinho sobre a história de como surgiu o Pop Center. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e dizer para vocês o que é o Pop Center. Na verdade, o Pop Center é um centro popular de compras e a ideia dele, inicial, foi de tirar os camelôs da rua, né? Do centro de Porto Alegre. Do centro de Porto Alegre. E o que a gente fez? Nós tornamos esta ideia de tirá-los da rua como um projeto de vida. Não só apenas tirá-los das ruas, como também plantar sonhos neles. Porque a pessoa, quando trabalha na rua, ela olha para o chão. Sim. E ela não olha para frente. Então, uma das coisas que eu mais trabalhei e trabalho neles é que olhem para frente, né? Então, eu trabalhei 25 anos no mercado de luxo e eu gosto muito de gente, e luxo para mim é cuidar de gente, né? Então ali eu tenho a oportunidade, com 30, 40 mil pessoas por dia, de extravasar, né? Com certeza. É. E aí o que eu pensei? Eu vou levar para eles a experiência desse sonho que todas as pessoas, quando chegam lá no topo, né, querem, e todos querem, é o reconhecimento. Isto é independente do pobre, do rico, todas as pessoas se realizam. Às vezes não é o dinheiro, mas o reconhecimento do que a gente é. E então o nosso trabalho, o nosso foco é esse. Nós investimos bastante nas crianças ali dentro, fizemos um trabalho de conscientização dos pais, de levarem os filhos para escolas, e quem puder pagar a escola particular, já tem muita criança que vai em escola particular. A segunda língua também, agora falando, né, o inglês, eu já sei de filhos de lojistas que falam inglês. Que legal, né? Muito bem, eu acho, para mim, isso é muito maravilhoso. E que bacana tu já citares os lojistas, isso, né? Então, lojistas, olha, que eles se social, tornaram, né? Lojistas. Então, hoje tu vê assim, ó, eles têm um endereço fixo para receber sua mercadoria, sua correspondência, aí eles abrem, eles fecham as lojas. E aí, o que nós precisávamos, né? Nós precisávamos oferecer mais coisas para eles, e eu acho que a arte, ela é especial para isso. Nada como a arte. A arte, né? Então, eu disse, meu Deus, eu sempre gostei dessas coisas, nós fazíamos desfiles, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Frank em Paris, num dos cursos que eu fiz na Escola Superior de Comércio de Paris. Me apresentaram o Frank e eu contei para ele do projeto e ele me disse, eu vou ser teu parceiro. Eu disse, nem brinca, nem brinca comigo, porque eu sou muito infantil, Frank, né? Depois que me dá o doce da mão, não tira, né? Tira mais. Boa. E ele disse, mas eu vou fazer. E daí pediu o meu cartão, e isso foi em setembro. Novembro ele me mandou um e-mail me desejando Feliz Natal e me dando 2 datas que ele viria ao Brasil para conhecer o projeto.
Aí fizemos a primeira residência. Então, o Frank, ele é um voluntário, ele é uma pessoa que tem um sucesso internacional. Ele vem emprestar a luz dele para a gente, o conhecimento. E isso tem levado o pop e as pessoas, né, a uma relevância que nós nem sonhávamos tanto. E aí o Frank veio, o primeiro artista que ele trouxe foi Mano Penalva, que fez um trabalho muito lindo também. Nós conseguimos 45 mil escovas naquela época com a Bethany, porque tudo é voluntário, gente. Sim, eu vou dizer para sim, é muito vocês, bacana. né? Vai São uma pessoas cadeia, que vão né? agregando, né? isso é E assim, espetacular. né? Diz, eu não tenho, tá, mas e se paga só isso que nós fizemos? Então, todo mundo. E aí, então, fizemos o primeiro trabalho com o Mano Penalva. Depois, o ano passado, nós fizemos, que é esse que nos deu o Renato Bezerra de Mello, que nos deu esse prêmio. Então, que ele também desenvolveu um trabalho que depois o Frank vai falar. E agora, a Rochelle Coste. Mas, então, o que eu quero mesmo é que as pessoas se sintam amadas com isso. É a nossa forma de amar nosso cliente, é surpreendê-lo. Não é só com o produto que se vende, porque vender todo mundo Não vende, só um né? comércio, né? Mas então, que oferecesse ele algo a mais, tem, né? o pop tem uma causa. O pop tem uma causa. Então, quando a pessoa compra lá, ela está mudando a situação de vida de muita gente. São 4 mil pessoas que trabalham lá dentro. Nossa, bem expressivo. Nós temos um público muito jovem. Então, jovens que provavelmente estariam na rua por ali, hoje estão trabalhando, estão sonhando. E é muito bom, eu adoro e espero vocês. E agradeço de novo essa oportunidade para mim não roubar o espaço, né? E uma pergunta, quantos anos já tem o Pop Center? 10 anos. 10 anos. 10 E a anos. residência artística? Vai para agora é a terceira edição. Terceira E edição. por que eu fiz essa pergunta, quantos anos, né? Porque aí eu acho que agora vai começar com a Rochelle aqui, né? Qual é o título dessa exposição que tu estás fazendo, né? E foi oriunda do quê? Para que o pessoal entenda. Então, o título da exposição é Ex-Passado. Falando como passado como algo que não acaba, né? Algo que se renova. Desde que a gente tenha ele na nossa frente, né? Então, em geral, eu trabalho muito, quando eu sou convidada a fazer exposições, eu trabalho muito com o que existe no lugar da exposição. E falando isso, isso envolve cidades, envolve prédios, envolve regiões de lugares e uma certa arqueologia urbana quando é numa cidade, né? E aí, eu comentando isso com a Elaine, ela me informou de que nesse local tinha acontecido uma escavação arqueológica. Imagina. Aconteceu uma na década de 90, quando fizeram os terminais de ônibus, e outra quando começaram, em 2007, quando começaram a colocar a estrutura para construir o Pop Center. E essa escavação foi feita nessa época, se recolheu muito material, porque esse local era um dos locais de despejo de lixo. Era a margem do Guaíba. E ali era um dos, acho que 10 locais no centro da cidade onde era autorizado jogar lixo. Depois essa parte foi aterrada, porque o rio ia até a Voluntários da Pátria. Essa parte foi aterrada e isso foi ficando camadas e camadas para baixo. Então, nós tivemos acesso, através do Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo, que é quem tem esse acervo, e que se encontra no Laboratório de Arqueologia da PUC. E nós tivemos acesso a essas peças. E dessas mais de 5 mil peças, eu selecionei 18. Que espetáculo. Então, na realidade, as pessoas... Vai abrir amanhã, né? Inicia amanhã essa exposição? A partir das 11 horas da manhã. E fica até o dia 30 de dezembro. Nossa, que bárbaro. E essa exposição é dentro do Pop Center? Dentro, na passarela, nós temos 2 passarelas que atravessam a Júlio de Castilhos. E nós temos uma passarela que é justamente para eventos. Ali tem um café e nós fazemos
Que bacana, muito bacana. Espetáculo. Nós vamos esperá-las. Tem bastante tempo para o pessoal todo ir lá visitar Até o dia 30. e conferir essas peças, né, que são lindíssimas e que contam muitas histórias, né, Rochelle? Eu acho que isso que é o mais importante, elas nos passam histórias sobre o local, sobre o momento que era vivido naquela época, né? Sobre os costumes. A grande maioria das peças é do século XIX. E assim como os produtos que estão à venda no Pop Center são importados, nessa época também esses produtos que resistiram à passagem do tempo são todos importados, a maioria da Europa. Até porque essa escavação é num nível que ela não chega aonde podem ter resquícios da comunidade indígena, né? Ela é mais rasa, então ela pega o século XIX, onde a maioria dos produtos caseiros que resistiram ao tempo eram importados também. Muito bem. A gente tem algumas fotos, vamos aproveitar e soltar as fotos para vocês verem um pouquinho desse material que vai estar sendo exposto lá. Olha só que Essa lindo, então né? é a passarela, né, Essa é a Elaine? passarela. Muito E bacana. agora falando da curadoria, né, com o Frank. E aí, Constanza? Agora vai ser no inglês, Constanza. Até pra me ele, faça a pergunta pra que eu vou ele- traduzindo, né? A gente vai assim... Não, eu digo, tem todo um pensamento, uma ordem de composição das peças, né? E o jeito da exposição. Então, isso que eu queria que ele falasse um pouquinho. Can you talk about a little the situation that you create for the objects? Yes, it's common work, the installation with the artists, as usual. We discuss about the position of the work, but the main goal, the main idea is organized by Rochelle. She's the artist. Então, gente, eu vou explicar pra vocês. Ele diz que eles conversam muito sobre o ambiente onde vai ter essas instalações, né? Mas realmente quem decide o local de cada coisa é a Rochelle, porque ela é artista de tudo, né? Ela que, além desses produtos que foram das escavações, tu trouxe também obras tuas, né? Não, na verdade, não. As obras todas são a partir, focadas disso. a partir desse material, mas elas têm eu costumo trabalhar muito com alteração de escala, assim, dos objetos que eu mostro. Então, um objeto, por exemplo, que tem 15 centímetros na realidade, no espaço ele está com 1,20 por 1,20. Legal. E recortado de uma forma que ele fique um pouco... É uma fotografia, mas ele se torna um pouco tridimensional no espaço. E transformando esse espaço, que é um espaço de passagem, né? Num espaço expositivo, assim. Que não seja tão passagem, mas que as pessoas parem ali para apreciar a arte em si, né? E com recursos muito básicos, assim, mas que lembram um espaço expositivo convencional. Mas, acima de tudo, o que é interessante nesse local é que é um lugar onde é inesperado encontrar um trabalho de arte. Justo. E eu acho que a arte tem essa função também de comunicar não só a quem frequenta os espaços convencionais, ou entende de arte, entre aspas, mas a todo mundo. A arte para todos. Quanto né? mais camadas o trabalho tiver para atingir mais pessoas, eu acho que mais interessante ele se torna. Com certeza. And It was the idea. It was the idea to communicate between the common world where we are living and making art coming in. This is the main idea. Sim. Ele comentou que a principal ideia deles era juntar esses ambientes comuns junto com a arte, trazendo arte para todo mundo. And Frank, so how about your feeling for tomorrow? It's your third time. Yes. In his, Residência. residência artística. So, how about your feeling for tomorrow? Oh, it will be great. But nowadays we're a little bit used to, after the third, this is the third exhibition, the third Residencia. And we learn a lot. We learn a lot, time by time, step by step, year by year, with new artists every year, how to proceed, how to work also with the people, with the team from the Pop Center, with Elaine, who are not used to work in the art world and work with the same code, the same vocabulary, the same. But nowadays, I think it's going to be really great, and the show is really good. Sim. Please, you should come. Ele comentou que
está super ansioso para amanhã, que está muito feliz, que é a terceira vez que ele está no Brasil e que já está virando mais um costume de todos os anos ter essa exibição lá no Pop Center, então é uma experiência super bacana. Gente, eu vou aproveitar, vou chamar o intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai continuar conversando com eles. A gente volta já, né, Jaque? Com certeza. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, incluindo o Facebook, que depois fica salvo, claro, os nossos programas para vocês assistirem em qualquer horário do dia. Gente, estamos vendo que tem algumas camisetas expostas aqui. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a ideia de criar esses produtos linkados com a exposição. Quando o Frank me convidou para participar desse projeto, a demanda principal era que os lojistas pudessem participar realmente do projeto, né, e entender o que estava acontecendo lá. Então, eu fiz algumas camisetas a partir das fotos que estão expostas. Eu vou pegar uma, inclusive, para vocês verem e melhor. Essas camisetas estarão expostas nas lojas e serão sorteadas para clientes que consumam acima de R$100 durante esse mês lá nas lojas do Pop Center. Ou seja, buscaram uma participação, né? Então é uma exposição que tem todo um approach junto com as pessoas lá que expõem, né? Com os lojistas. É, né? Que gera interesse neles. Claro, com certeza. E que eles possam transmitir também esse saber sobre aquele lugar para os clientes, né? Inclusive, ontem nós fizemos uma palestra, um estagiário da arqueologia da PUC fez uma palestra, colocando eles a par do que são esses objetos, do que aconteceu ali embaixo do Pop Center antes de ser construído, e especialmente como é a importância disso no século XIX, né? Muito bacana. Desses objetos. E tem muitas opções, né, gente? Olha que Isso que é bacana. Olha que linda. Todas envolvendo, então, tem essas histórico, peças. né, da peça Aqui embaixo, mostra a história da peça, tudo. Muito legal. Maravilhoso. Gente, eu vou aproveitar e pedir pro pessoal soltar o videozinho que a gente tem lá, da toda a exposição que vai estar aberta a partir de amanhã. Olha. E vai gerando curiosidade mesmo, né? Além de criar uma situação no meio de uma passagem, já traz esse conteúdo de tudo que tinha lá, né? De toda essa história por trás. Porque isso, né, Frank, uma das coisas que eu acho importante também é que ela atinge um número de público vendo a exposição inédito, né? Porque como quem está em compras passa pelo meio da exposição, então nós chegamos, o ano passado eu não lembro quantas mil pessoas, mas foram vistas por milhares de pessoas. Porque é um ponto assim, né, grudado também da parte dos ônibus. Então é uma região muito adensada, né, de fácil acesso. E realmente agitou muito, né, esse local. Foi bem importante isso para a cidade. E tem aí um mês para vocês irem conferir todas essas peças. Fica a dica aí para vocês, né, gente? Muita coisa, muita cultura envolvendo, né, de tempos que é nosso passado, né? Então vocês não podem deixar de conferir. Rochelle, me conta um pouquinho mais sobre o teu trabalho como artista. Tu és gaúcha, mas mora em São Paulo, né? Eu mudei para São Paulo há mais de 30 anos. Fui ficar uma semana lá fazendo estágio e essa semana se prolongou. Coisa boa. E aqui eu já trabalhava muito com espaços da cidade que estavam em desuso, em semi-abandono ou prestes a se transformarem em espaços culturais, assim como a Casa de Cultura Mário Quintana, quando ela deixou de ser o Hotel Majestic. Eu utilizei tanto para um happening, quanto para fazer... Eu trabalhava muito com bandas de música, então eu fiz as fotos de 5 bandas para um disco que chama Rock Grande do Sul, na época que o rock aqui estava bombando. Então eu usei cada espaço do hotel que já estava desabitado, para fotografar uma banda. Fotografei também um outro projeto usando a usina do gasômetro,
quando ela também estava num momento que ela não era mais usina, nem era centro cultural, assim, infelizmente como hoje, que voltou a fechar. E o Marx, vários lugares da cidade, como cenário, assim, né? E eu levei isso para o resto da minha carreira também, sempre interessada em lugares que têm uma visibilidade, mas nem tanto. Ou transformando a imagem desse lugar, né? E também muito relacionado à intimidade das casas, né? Eu fiz um projeto que foi um projeto bem importante em 98 para a Bienal de São Paulo, onde eu fotografei o quarto de 16 pessoas moradoras de São Paulo, né? Eu já morava lá há 10 anos, já tinha uma ideia assim do mapeamento da cidade, aonde localizar todos os tipos de habitações, e simplesmente era o quarto da pessoa como ele é. Sim, E realidades. e mostrando como isso revela a identidade da pessoa, o que ela escolhe para conviver diariamente e, enfim, como isso compõe a identidade de cada um, né? Eu acho que nós temos várias fotos ainda que a gente podia começar a mostrar, né? Claro, e é dessas artes, dessas fotografias da Rochelle. A gente pode ir comentando. Tá bom. Essa é a última exposição individual que eu fiz, simultânea à que eu fiz aqui ano passado, chama Reforma. E essa é uma pequena coleção de casinhas que eu tenho, mas esse projeto ele aconteceu dentro da Galeria Luciana Brito, que atualmente é numa casa modernista, uma casa assinada pelo arquiteto Rino Leve. E eu usei o espaço moderno, arquitetônico moderno, como suporte para mostrar um outro tipo de arquitetura, do improviso, que também representa o Brasil, assim como a arquitetura moderna representa, e colocando imagens de fotografias de lugares que eu fotografei, que tem uma arquitetura diferente da moderna, mas nem por isso deixa de ser importante e revelar a identidade brasileira. Esse é um apartamento... Esse foi uma É uma dessas fotos que estava nessa exposição que chama Reforma. Bem bacana. Não é dos quartos, esse já foi feito mais recentemente. E daí tu tem intervenção nessas... Não, nenhuma. Nenhuma? Nem de luz. Esse é o quarto do Juscelino, quando ele ia visitar a construção de Brasília, num palacinho que chama Catetinho. Então é bem assim, mostra bem esse momento em que o Brasil se torna um país moderno, né? Então o mobiliário é de design moderno, enquanto a construção já é uma construção de tábua macho-fêmea, assim. E então é bem significando esse momento em que o Brasil muda, digamos, de identidade arquitetônica, né? Sim, dos anos registrando 50 um para 60. momento Aí são outras duas fotos dessa exposição, dentro dessa casa de arquitetura modernista. Isso é uma cortina. O paisagismo dessa casa é assinado pelo Burle Marx. E essa cortina eu fotografei no Pará, né, numa mata de açaí. E então ela sobrepõe a flora pesquisada pelo Burle Marx e a flora que ele aplicou nas residências, nos lugares que ele fez projetos. Ficou uma composição super bacana, muito, né? Muito fluida, harmoniosa, leve. assim, muito legal. Isso é uma cena de Brasília que eu encaixo um painel que tem lá na rua, criando uma empena para o prédio do... E essa também é da mesma exposição, né? Da mesma exposição, E essa casa, então, era bem grande, né, Rochelle? Para poder expor todas essas fotos. Era uma residência de uns espanhóis que encomendaram diretamente para o Rino Leve e que viviam nessa casa, foram os únicos moradores, essa família de espanhóis. Aí a entrada da casa, daí à esquerda eu coloquei uma foto de uma casinha construída pelos pescadores de Santa Catarina para vigiar a entrada da tainha, num lugar que venta muito, então a casinha tombou.
E aí eu coloquei aqui a Avenida 9 de Julho, então essa imagem ficava na calçada mesmo, na Sim. rua. Isso é uma cena interna do jardim interno da casa. E eu coloquei uma imagem de uma casa da minha infância, de um lugar de memória meu, que é em Caxias, da chácara onde eu passei a minha infância, e a casa que a minha avó morava. É bom trazer também memórias Ah, afetivas, coisa boa né, para essas isso, né? exposições. É inevitável. É inevitável. Eu sempre sou remetida a essa chácara quando eu tenho que fazer algum projeto. E ela ficava bem associada à vegetação. A paisagem ficou verde. incrível. Que a né? princípio não teria nada a ver com um lugar e outro, mas a gente Faz um link. faz uma ligação, né? Esse é um trabalho que eu fiz na década de 90 para a exposição de Havana, para a Bienal de Havana. Eu gosto muito de têxteis, assim, desde pequena eu coleciono tecidos e tal, então eu desenvolvi umas 5 padronagens a partir de restos da mesa, né? Começando legal. com esse que são patas de De galinha. galinha. Olha só. Então eu fiz um projeto, fotografei e reproduzi em vinil. Foi a primeira vez, em 97. Ai, que legal. Foi a primeira vez que eu consegui reproduzir alguma coisa digitalmente. Produzir alguma coisa digital, em 1997. Essa é com vegetais podres, imitando aquelas imagens de linóleo, né? Aquelas Sim. que sempre me intrigaram quando era pequena. E aí eu fiz uma versão um pouco alterada, assim, daquelas toalhas. O bom é que o artista tem aquele olhar para tudo, né? Para Sim, criação, como elemento, assim, ele qualquer vira elemento. numa composição arte mesmo, né? Isso são flores murchas, que lembram os tetos de capela de igrejas barrocas, né? Ficou muito legal. Essa é uma casinha da fábrica do Éderly, em Caxias, né? Que sempre me intrigou também, essa casinha. Eu falava, mas como que essa casinha tinha luz de noite? Eu ficava louca. Super mimosa. É muito simbólica. Essa é a casa Essa aqui tombou do pescador de ali. Vigia, Vigia da Aham. Tainha, em Ibiraquera. Tu vê, tudo é visto, tem uma poesia, né? Que Tombou, coisa, mas igual né? ela forma todo Uma um arte. visual poético. E olha que Exactly. lindo. You're right. Isso é uma casinha assim, que parece bem pouco provável que fique de pé, mas ela deve estar em pé há mais de 100 anos, em Cartagena, na Colômbia. É legal registrar essas coisas também, né? Pra gente não perder no tempo. É. Muito lindo. E novamente, então, um pouquinho do vídeo para vocês assistirem e ficar como dica para vocês irem lá no Pop Center conferir todas essas peças que foram cavadas e Encontradas na escavação na arqueológica. escavação. Muito bacana, gente. É uma passarela, né? Tu vai vendo toda a cidade ali. Muito legal, olha. Aquele E os corpo. detalhes também são muito enriquecedores, né? E dá para ver bem ampliados. Aquele corpinho que a gente viu ali era uma bonequinha de 5 centímetros, mais ou menos, Olha só. que era colocada como brinde, prenda dentro do bolo de reis, Olha de porcelana, vinda da Alemanha. Sim, nossa. Olha esse cadeado, é maravilhoso. Não, cadeado bem enferrujado. Essa bem... região, ela era antes de ser a Praça Rui Barbosa, ela era uma região de ferreiros, que passavam ali as carroças e faziam manutenção das suas ferraduras e tal, tinha um bebedouro para os animais. Então tem muito material de ferro encontrado ali, Sim. porque é onde se instalavam os ferreiros. Tudo informal, assim, né? Antes de fazerem a Praça Rui Barbosa. Muito bem. Gente, muito obrigada pela Foi presença de vocês. maravilhoso. Prazer em Adoramos. conhecê-los. Já acabou. Obrigada. Já acabou. Viu? É super rapidinho, né? Infelizmente. Mas Ai, thank estava you um very prazer. much. Estava um Muito prazer. Então, nós também. Adoramos. Bem-vindo. Gente, vocês não podem perder a oportunidade de ir lá conhecer um pouquinho do Pop Center e dessa exposição. Fica até 30 de dezembro, então tem bastante tempo para vocês irem lá e apreciar toda essa cultura e essa história de Porto Alegre. A gente vai chamar um intervalo rapidinho, porque na volta vamos ter uma nova convidada comigo e com a Jaque. Segura aí que a gente volta já.
Voltamos com a arquitetura e design de hoje. Vocês viram que eu fiquei envergonhada para falar inglês ao vivo, né, gente? Olha a pressão. Aqui no português a gente já erra de vez em quando, porque o ao vivo tem dessas, né? Imagina o inglês. Mas, Constança, tu foi super bem. Mas, gente, eu fiquei nervosa, admito. Gente, estamos com uma nova convidada aqui comigo, a Miriam Schifferdecker. Ela é arquiteta e especializada em iluminação. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada. Miriam, que conheço de longa data, né? Pois é, você tem uma parceria super bacana também, Muito né? legal. Como é que foi, Miriam? Tu te formou em que ano? E tu não começou exatamente a focar na luz. Como é Não. que foi essa tua trajetória inicial, assim? Pois então, me formei no final dos anos 80, fomos contemporâneas, Pois né, é. no período. Aham. De alguma forma eu sempre estava muito ligada à luz, porque o meu pai era engenheiro e sempre gostei muito da área de cálculo, tive dúvida, inclusive, entre fazer arquitetura e engenharia. E por uma coincidência de fatos, trabalhei com luz desde sempre nos meus projetos. Havia momentos em que fazia o arquitetônico, mas eu não conseguia pensar no arquitetônico simplesmente sem pensar na luz. Por uma coincidência, realmente, né? Ou Comecei a não, me- né? Não sei se isso é tão coincidência assim, porque te chamou bastante atenção. Desde esse- o início, esse- sim. Aham. Cheguei a ser lojista, enfim. Lojista de iluminação. Isso, lojista de iluminação. Quando eu comecei com a iluminação, já dentro dos meus projetos eu trabalhava com a iluminação, já pensando, naquela época, acho que no final dos anos 80, estava surgindo as dicróicas, eu já tentava sempre colocar alguma coisa a ver com gesso no projeto para evitar aquele ponto único em centro de sala, em centro de dormitório e criar sempre, desde o início eu sempre gostava muito disso, né, de movimentar a luz, trabalhar com a luz natural, trabalhar com tudo que eu tinha de elementos e na luz específica para evidenciar objetos, enfim. Né? Com o surgimento da dicróica, a gente já começou a trabalhar isso mais. E aí, com o surgimento de uma forma muito sutil do LED, lá na virada dos anos 2000, eu comecei a estudar e a me aprofundar um pouco mais, né? Sim, porque são diferentes tipos que tu tem que Completamente. saber introduzir no projeto, né, Miriam? Completamente. E aí o que acontece? Sempre também aquela coisa da sustentabilidade, né? De a gente Sim. trabalhar pelo melhor do planeta em relação ao consumo de água, ao consumo de luz, enfim. O LED vem para dar esse upgrade na minha vontade de trabalhar seguir com por luz essa e área. ainda com a ideia de sustentabilidade, a ideia de super economia, de diminuição de consumo. E aí comecei a trabalhar com LED. Em 2003 surgiu a oportunidade de eu fazer alguns projetos e daí, a partir daí comecei como autodidata a desenvolver cálculos e fórmulas, porque não tinha curso de luminotécnica para a formação de luminotécnica aqui em Porto Alegre. Então eu comecei a estudar, fazer cursos, tudo que surgia, ler alguns livros e em função desse primeiro projeto, se não me engano, foi o Quinta Avenida Center, a galeria, com lâmpadas T5, que é uma lâmpada, na época, a última geração, inflorescente, ainda antes do LED, para iluminação que é aquela geral. bem fininha, né? Aquela bem fininha. E, enfim, o resultado foi um sucesso, as lâmpadas levaram 8, 9 anos para queimar a primeira, enfim. Na sequência, continuei com os LEDs, né? Então, aí, assim, eu acho que a Jaque deve ter acompanhado bem isso. O LED como iluminador, ele não tinha vindo ainda. Sim, né? fazia uma Então algo eu expressivo. criava junto, a gente criava junto com grupos de, como é que se chama? Engenheiros mecatrônicos, esse pessoal que desenvolvia essa coisa tecnológica mesmo. Sim. E calculando ângulos e criando soluções aí acho que foi para o Riversides e assim, e eram sempre soluções a ver com comércio, ainda não como iluminação efetiva, né, de luz branca. Sim, porque residencial. foi alterando aos poucos, né, Miriam? Sim. São produtos que tu tem um leque imenso de tipos de luminárias, de tipos de ângulos, e o Isso. LED também se aproximando de cada um desses tipos de luminárias, né? Exatamente, porque logo que surgiu ainda não tinha um corpo técnico de luminária para que se encaixasse em luminárias existentes. Sim. Né? Então a gente começou a criar e adaptar. O LED, assim como todo mundo
que é mais antigo, deve lembrar, aquele LEDzinho da cafeteira, né, vermelhinho, o primeiro LED já era esse que a cafeteira se foi e o LED continuou ligado, né? Então, como é uma luz emitida por diodo, ela não queima, né? Se tiver todo um sistema bem organizado de difusão de calor do produto e tudo, ele vai durar Ela tem uma vida muito muitos longa. anos, além da economia de consumo, né? Pois é, isso que eu ia te reduz. perguntar, o LED é considerado hoje a lâmpada, a luz mais sustentável que existe. E é indiscutível, sim, sim. A durabilidade, para tu ter uma ideia, uma lâmpada comum das antigas, ou mesmo a dicróica, que dobrou o tempo, mas a lâmpada comum durava de 800 a 1.000 horas de uso. Sim. Né? A dicróica passou a 2.000 horas de uso, já com foco para tentar melhorar essa questão do uso e consumo, né? Não Sim. ficar aquela luz lavada no ambiente. E na sequência o LED fez essa troca de uma forma muito feliz, porque Claro. a durabilidade passou de 50 a 100.000 horas de uma qualidade boa de lâmpada, né, e de sistemas, e o consumo reduz em torno de 80% por ponto. Imagina. Sim, imagina muita As coisa. incandescentes foram banidas, né? Banidas e proibidas, E né? proibidas. Sim. Né? Então, assim, para o pessoal ter uma ideia, por exemplo, vamos generalizar um apartamento que tu tinha antes tudo em incandescente, X de valores em reais, né? Qual o percentual do LED Pois então, é um que cálculo reduziu, que né? Sim, mas é uma coisa meio complexa assim, ó. Eu lutei muito para conquistar cliente em função desse Sim. argumento, né? Porque o que acontece em cada residência ou comercial tem ar-condicionados, hospitais, a redução de iluminação é 80%, efetivamente. Porém, o consumo de ar-condicionado e outros elétricos, Pois eletrodomésticos, faz uma compensação. Então, se a conta de luz de um apartamento normal é R$250, R$300, ele não vai reduzir para R$50. Claro, sim. Né? Tem eletrodomésticos hoje classe A que a redução de consumo baixou muito, né? Enfim, um refrigerador, uma televisão refrigerador, é 40, 30 watts, é um consumo muito baixo. Isso. Por outro lado, por exemplo, tem pessoas que ficam muitas horas em função ainda de passar roupa, Sim. ou sei lá, ar-condicionado, né? De uso Imagina. contínuo. Sim. No comércio, então, principalmente, Claro, né? A é redução verdade. não é. Mas eu tenho cópias de laudos e eventualmente fiz na área comercial que o resultado, a conta de luz reduziu 50%. Imagina. Certo, Que assim. legal, né? É. Ótimo. Gente, a gente tem algumas fotinhos para mostrar. Vamos aproveitar para mostrar o trabalho da Miriam. Ah, essa luminária eu sou apaixonada, Posso né? comentar? Claro. Essa luminária, eu tive sempre parceria com arquitetos. O meu trabalho é esse, né? Assim como sou parceira da Jaque até hoje, tem vários grupos de arquitetos que eu trabalho constantemente. A Tina e a Lui, que são arquitetas e designers, elas me convidaram para fazer parte desse projeto e elas tinham uns 10 ou 12 tapetes, que é essa parte da cobertura da luminária, que são feitos por artesãs do interior de Carlos Barbosa, de pessoas super, assim, com dificuldade financeira mesmo, né? E São de um artesanato. sisal, né? É, palha de trigo. Palha de trigo, aham. E aí, ó, tá aí ela de novo eu tô naquela que nós fizemos reconhecendo. na Casa e Companhia, exatamente. Sim, na Casa e Companhia, no litoral. Sim, esse é projeto teu, né, Jaque? Sim. E essa luminária, ela participou da Casa Brasil em 2009, Bienal Brasileira, e depois ganhou Top 21 de Design Brasil. Ela é uma muito luminária linda. premiada, Sim. primeiro prêmio junto com as arquitetas, né? Foi uma Elas têm um trabalho bárbaro, né, Sim, Miriam? foi uma solução muito feliz que deu muito certo. Que legal. Fez toda uma ação social também, né? E colocando em isso. obra de arte, As né? gurias Porque- trabalham muito com Porque ali isso, a né? luz ela ficou difusa, né? Ela Sim, rebate. é uma luz por rebatimento, por solução rebatimento. em LED também. Né? Isso Perfeito. foi... Bom, isso é um projeto agora, né? Estou fazendo o restaurante Prato Verde, que é um de cozinha... Ai, meu Deus. Vegana? Vegana, vegetariana. vegetariana. Isso, é um projeto bem complexo porque é um subsolo da Igreja Santa Terezinha ali. Olha só. E ele é muito mesclado de vigas e tudo mais. Sim. E aí estou com as arquitetas Soraya Rocha e Ediane Pisani. A gente tem parceria também de longa data. E estamos tentando resolver, limpando um pouco,
porque tem muita estrutura e abrindo essas paredes para que apareça esse subsolo, né? Sim. Iluminando de uma forma bem mais contemporânea, bem mais limpa. E permanecendo aquelas pedras ali, né? Isso, e evidenciando as pedras, Sim, né? A com ideia é que certeza. isso apareça Que mais. legal. O projeto começando agora. Que bacana. Isso é um perfil que eu trabalho muito com soluções inventadas. Não sei fazer um projeto igual ao outro. Sim. Normalmente E tu eu cria vou peças atrás diferenciadas, sempre, né, Miriam? Sempre. Eu vou Únicas. dizer assim, ó. Ou seja, é um eu acho que- desafio. Eu preciso de algo bem específico e tal. A Miriam vai lá e cria e soluciona. Eu gosto muito de trabalhar nisso porque as soluções normalmente ficam economicamente viáveis e ainda o fato de eu me desafio nesse sentido, né? Eu não consigo Sim. fazer uma luminária, um quarto, um ambiente igual ao outro, nunca vou repetir. Sempre tem um desafio, sempre tem uma diferença. Essa é tipo uma invenção. régua, né? Isso, é aquele perfil transformado, então já colocado, né? Em cima de uma bancada de estudo, enfim, tem várias soluções. Dentro desse perfil, pode ser diferentes larguras, alturas e cores, dá para colocar vários tons de tipo de LED ali dentro, sim. até uma solução bem suave, dimerizada, ou passar a ser uma mesa de estudos, por exemplo, uma área de Sim. estudos ilumina Dependendo super bem. aonde for, tu também muda Sim, sim, a sim. potência também da Sim, luz, exato. A né? potência e temperatura de cor são duas coisas que a gente precisa trabalhar, né? Para ficar mais ligado, intenso ou Mais mais suave. suave, E ainda a dimerização, né? Sim. Aqui a gente tem um pé direito duplo. Isso, pé direito duplo normalmente resolvo com soluções em AR, né? AR 111, AR 70. 70, cada um com tem um focos, foco. Com foco a partir de 4 graus até 24 graus, para conseguir atingir o alcance de uma altura maior, né? Sim. E ali tu fez uma brincadeira na circulação. Sim, Aham, sim, uma brincadeira. A Aí é o iluminação tem perfil. muito disso também, né? De tu ter essa liberdade para criar, para brincar, fazer o foco, ou a sombra também, né? Tem a luz e sombra que é ativamente, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa muito cheia de energia. Então, eu acabo, como é que se diz, participando e entrando até na intimidade, às vezes, dos clientes. E eu preciso fazer a casa com a cara deles. Claro, né? claro. Eu não tenho que fazer o certo, eu tenho que E fazer as- o que ele gosta. Claro, E as o que ele combina. possibilidades, com por que eles, que a iluminação é tão importante? Porque tu É. pode criar cenários, né? Então, por isso Isso. que tu também tem que estar dentro do dia a dia dessa Isso. família. Né? Se eles Exatamente. gostam de uma coisa mais intimista em algum momento, Isso. uma luz mais aberta, né? Então Exatamente. tem tudo Em isso. residência, e pelas fotos vocês podem ver isso, assim, tem uma característica muito peculiar de cada casa e aí a gente entra no histórico e no desejo do cliente, né? Às vezes bem mais clássico, outras vezes contemporâneo, enfim. Vai variar, né? Sempre vai Aí é um variar. consultório. Aí é uma grande clínica, é Centro Gaúcho de Retina e Vítreo, projeto junto com a Soraya e com a Idiane também. E esse projeto foi muito desafiador porque são clínicas e atendimento em procedimentos em olhos, né? Sim. Então tem todo um estudo de iluminação geral, mais iluminação específica, mais dimerização por ambiente. Por causa por dilatar retina ou Sim, tem que ser bem pós-operatório. específico também, que tem que ter um É estudo bem por técnico, trás, né? né? Bem Sim, técnico, bem né, técnico. Miriam? Então é bastante calculado para chegar a essa solução ideal, né? Sim. Claro. Aí é mais só o efeito uma da- fachada, um acesso à fachada, trabalhando também essa luz, né? A foto explode um pouquinho, né? Não é tão iluminado quanto os degraus. parece. Olha que lindo aham. que fica uma iluminação focada, né? É. Aí uma solução para bar também, assimétrico, a luz e a própria solução, né? Sim, muito Do bacana. arquiteto. Fita de Fica LED ali, elegante, né? né? Fitas. Isso é fita LED, exatamente. Muito Dimerizável bacana, ficou também. super elegante mesmo. Arquiteta Luane, aquela. Miriam, muito obrigada pela Muito tua bem, presença, Miriam. adoramos. Imagina. Eu que A gente já agradeço. conhecia o trabalho da Miriam, Já né, conhecia Jaque? de longa data, inclusive uma época ela ficou junto conosco no escritório, É né, isso Miriam? mesmo, é verdade. Então, todo sucesso pra ti nos Gente, próximos projetos. Muito obrigada mesmo. Gente, Parabéns nossa... pelo teu trabalho. Ai, Obrigada, desculpa, já querida. interrompi a Jaque aqui, porque eu tenho que anunciar que o nosso programa, infelizmente, chegou ao fim hoje. Foi super bacana os assuntos que a gente trouxe para conversar com vocês. E amanhã, sextou no Arquitetura e Design, comigo e com a Jaque. A gente espera vocês. Até lá!
Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.